Olá, meu nome é Gabriela, sou aqui do setor de serviço social. Estamos aqui hoje com a doutora Karina, ginecologista, lá do Hospital Mário Palmério, e o doutor Moacir, ginecologista e médico do trabalho aqui da Uniub. Os colaboradores foram enviando dúvidas para nós referente à campanha do Outubro Rosa, e a gente vai aqui, respondendo as perguntas em forma de diálogo para vocês. Vamos começar com a primeira pergunta. Doutora Karina, qual o propósito da campanha do Outubro Rosa? Bom, o Outubro Rosa é um mês destinado aí à atenção das mamas nas mulheres. Na verdade, essa atenção tem que ser dada durante todo o ano, mas a gente especifica esse mês para chamar mais a atenção das mulheres da importância da prevenção, do rastreamento e da detecção precoce do câncer de mama. Doutor Moacir, para você agora. Essa foi uma pergunta de uma colaboradora, ela enviou para nós. Tenho 29 anos, devo realizar mamografia? Com qual a frequência devo realizar consultas e exames preventivos? Devo procurar o ginecologista mesmo sem sintomas de câncer de mama? A resposta é não. Para quem fez a pergunta, é não. 29 anos não tem uma recomendação nem da nossa associação que cuida e preocupa com a mama e também do SUS. A recomendação é que se faça a partir dos 50 anos até os 69 anos. Eu, particularmente, prefiro começar a partir dos 40 anos. E se uma vez feito e tiver alguma preocupação além dessa idade, no caso dos 29 anos ou até menos dos 40 anos, é se perceber alguma alteração nessa mama, principalmente caroços, e se tiver um histórico familiar. Aí é bom sim, na pergunta que ela fez, procurar o ginecologista, o mastologista, e sim, aí começar uma pesquisa. Mas a resposta inicial é não, 29 anos não tem essa preocupação de fazer a mamografia. Só complementando, Dr. Moacir fala em 40 anos, é porque a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda essa idade como a idade de início aí do rastreamento. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, e o Ministério da Saúde prorroga esse rastreio aí entre os 50 e os 69 anos. Mas como ele mesmo já reforçou, na dúvida, nas preocupações, no histórico familiar, temos que procurar um médico imediatamente para avaliar a necessidade desse rastreio. Agora para você, doutora. Além da mamografia, existem outros exames para identificar tumores na mama? Sim, a mamografia é um exame de eleição, no sentido de análise de calcificações, microcalcificações, que inclusive em mamas glandulares podem ser identificadas, Mas pacientes muito jovens, que às vezes têm um histórico familiar, a gente pode utilizar, complementar aí a ultrassonografia de mamas, e hoje a gente tem um exame mais avançado, que é a ressonância das mamas, que consegue também fazer a análise detalhada da parte mamária e na identificação de possibilidades patológicas. Obviamente que esses são testes de rastreio e após um rastreio positivo, eu preciso de um exame confirmatório, que é biópsia, Agora a próxima pergunta. Quais são os fatores de risco do câncer de mama? Nossa, aqui a gente teria que fazer uma aula e às vezes um simpósio para responder essa pergunta. Mas a princípio eu deixo bem claro que um fator isolado, único, determinante nós não temos. É o segundo câncer. Existem alguns fatores ambientais, hormonais e também familiares que num conjunto dá-se alguma prevalência no aparecimento deste tumor. Quero abrir aqui um parêntese, já que houve essa pergunta, e falar que nós temos algumas situações trabalhadoras, algumas situações em algumas trabalhadoras profissionais que têm algum risco maior, E aqui eu tenho um dado que me preocupa, que as trabalhadoras de raios-x, raios gamas, elementos de esterilizações, organo fosforado,
tem um risco um pouco mais elevado. Eu tenho um dado, doutora, que me preocupa, que eu falando aqui agora eu posso trazer algum tipo de preocupação, mas eu tenho que falar. Trabalhadoras noturnas. E olha como nós hoje trabalhamos muito à noite. Talvez, e até acho que sim, pelo problema do estresse, da influência hormonal, da influência do corticoide, dos estresses do trabalho noturno. Além destes que eu falei anteriormente, este é um que eu tenho observado e tenho visto. E tenho que dizer que com a preocupação destes, dá para reduzir em até 5% a chance de um tumor de mama na trabalhadora noturna. Abro parêntese para falar que nós homens também temos câncer de mama. Agora, doutora Karina. A reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama? Sim, a reposição hormonal aumenta a chance de câncer de mama e também na idade fértil, o uso de anticoncepcional por tempo prolongado pode ter fator de risco associado. Em especial nas mulheres de menopausa, que às vezes têm indicação da reposição hormonal, vai sempre existir esse medo. O hormônio tem correlação com câncer, o hormônio tem correlação com câncer. Porém, é importante a gente sempre deixar bem claro à paciente que apesar de existir essa correlação, a paciente que tem indicação de usar reposição pelos sintomas de menopausa clássicos que atrapalham o seu bem-estar, sua vida em comunidade, sua vida em casal, familiar, ela só tem que ter tranquilidade de ter feito um bom exame físico pelo médico responsável, ter feito todo um rol de exames complementares que nos tranquilizam que ela não tenha nada que contraindique a reposição hormonal. Então, eu não posso iniciar a reposição hormonal indiscriminadamente, sem fazer uma avaliação prévia, sem avaliar fatores de risco, sem avaliar exames próprios da paciente. Indiscriminadamente é muito perigoso. Agora, se ela faz um rastreio geral que prova que a saúde dela naquele momento é adequada, o uso da terapia de reposição hormonal, apesar de apresentar riscos, vai ser levado em consideração e é uma decisão em conjunto entre ela e o seu profissional de saúde. Então tem toda uma análise. Exatamente, porque a gente não pode usar indiscriminadamente. Estou com sintomas de menopausa, vou lá, começo a usar o hormônio. Não sei se tem um nódulo que poderia se alterar mais com a ação hormonal, não sei se tem alguma outra alteração que poderia se alterar mais. Sendo assim, isso seria um grande risco. Agora, se a gente tem uma análise do profissional associada a exames complementares que são tranquilizadores, essa decisão vai ser conjunta, de acordo com os medos da paciente, com a análise do profissional, tá? Sim. Doutor Moacir, qual a incidência do câncer de mama entre os homens? É uma incidência pequena, menor do que 5%, 7%, às vezes até menos, mas deixa-se bem claro que nós temos mama e temos glândula igual ou, lógico, menor em termos de hormônios do que a mulher, mas essa mama que nós temos também aparece com câncer e tem que ser observado. Qualquer nódulo, qualquer alteração na mama masculina tem sim que ser levado ao conhecimento do médico. O homem, ele faz algum exame específico? É o mesmo, é a mesma mamografia, mesma ultrassonografia, mesma punção biópsia que a doutora falou, que esse rastreio que ela chama é aquela investigação até chegar a um diagnóstico definitivo da malignidade ou não daquele nódulo palpável. Doutora, essa é uma pergunta bem específica. A colaboradora nos enviou assim: quando há existência de um nódulo na mama, acompanhado por mamografias, por 5 anos sem alterações, porém existentes vários casos na família de câncer, tanto de próstata, colo de útero e mama, quais as chances desse nódulo se modificar e se tornar um câncer de mama? O câncer de mama pode ser hereditário? Na verdade, existe um percentual de hereditariedade no câncer de mama, tá? Mas é um percentual baixo.
cujos fatores de riscos outros que o Dr. Moacir já falou e já citou, influenciam até muito mais do que o próprio fator genético. Então, uma alimentação inadequada, um ganho de peso excessivo, o consumo de bebidas alcoólicas, a falta da prática de atividade física tem muita relevância aí na incidência do câncer de mama, a depender do trabalho, né? Se as pacientes trabalham com radiações, estão mais expostas, isso se torna um fator de risco preponderante. Mas a hereditariedade tem um fator percentual pequeno, mas existe. Quando a paciente tem um histórico familiar e vem fazendo os exames de rastreio e determina-se ou detecta-se um nódulo, é claro que uma avaliação mais ampla vai ser necessária, um complemento talvez com ultrassom de mamas. Se houver mudança de características e de preocupação, a necessidade da biópsia vai vir. Mas no caso dessa colaboradora em especial, verifique que há 5 anos o nódulo dela é estável. Então, muito provavelmente não há uma malignidade naquele nódulo, mas isso não significa que ela não possa ter câncer de mama em outro ponto da mama. Por isso é necessário sempre manter a investigação, tá? Nódulos que são guiáveis e que são acompanháveis anualmente, sem mudança de característica, muito provavelmente são benignos. Provavelmente esses nódulos não trarão problema para ela, mas ela pode ter problemas em outros pontos de mama. Doutor, além do surgimento de nódulos nas mamas, quais outros sintomas indicam a existência do câncer de mama? Olha, é importante saber que nem sempre tem sintoma, né? Quando você está falando em procurar sintoma, é muito preocupante que esperemos que isso aconteça. Ele, às vezes, ele é simplesmente silencioso, pequeno, microscópio. A doutora falou em microcalcificação e é por isso que a mamografia é um exame muito oportunista, porque antes de se perceber o nódulo, a mamografia faz pelo menos uma preocupação de pesquisa. É daí que começa. Então não esperemos sintomas e nem sempre sinais também. Então o que eu responderia para ela é que não tem. Apesar de que alguns sinais de tumor de mama podem ser observados, infelizmente depois de alguma evolução, que é uma mama de mamilo retraído, uma coceira no mamilo ou na areola que não se passa, já usei corticoide, já usei pomada, até preocupei com uma alergia, é preocupante. Uma retração da pele, poxa, uma retração da pele, um buraco, um afundamento na pele da mama, cara, não é de uma hora para outra que isso aparece, mas se aparecer, temos que preocupar. Existe um sinal que a gente usa e às vezes vocês leem em algum material informativo, que é a tal da casca de laranja, né? A mama retraída, ressecada, ressequida, que às vezes aparece como uma casca de laranja. Tudo isso são sinais e às vezes não tem ainda sintoma, mas isso nos preocupa muito mais porque já pode ser uma evolução. A retração, a casca de laranja, a coceira persistente no mamilo ou na areola, vermelhidões, secreções nesse mamilo. É muito comum a mulher que amamenta ter uma secreção. A gente sabe que na menopausa, lá no final, às vezes a mulher que amamentou, ela tem uma secreção clara, transparente, translúcida, pequena. Mas se ela tem uma secreção que preocupa na cor, na consistência, principalmente se for escura ou sanguinolenta, é mais um motivo de preocupação. Então eu responderia a essa pergunta que nós temos às vezes muito mais sinais do que sintomas e infelizmente sinais tardios nos complica muito mais. Por isso que a mamografia, essa conscientização nesse mês de outubro é importantíssimo, porque palpar mama nem sempre se faz diagnóstico se não tiver uma mamografia mostrando essa microcalcificação, que tudo daí começa uma pesquisa mais específica. Agora, essa pergunta, ela foi enviada da seguinte maneira, doutora Karina.
A pessoa diz o seguinte: não é uma dúvida, é apenas um acréscimo no propósito da divulgação do Outubro Rosa. Não devemos fazer o exame depois dos 40 anos, e sim sempre ficar de olho, pois tive um nódulo com 20 e poucos anos e não me preocupava muito, porque sempre via dizer que o exame é depois dos 40 anos. Contudo, sempre devemos ficar de olho, divulgar que pode sim vir a ter, se prevenir não importando a idade e sempre fazer os exames. Eu, graças a Deus, fiz minha cirurgia e estou bem. Prevenir é o melhor remédio? Com toda certeza, né? A campanha do Outubro Rosa fala em detecção precoce. Para isso, para detecção precoce, que é o que o Dr. Moacir está falando, que é aquelas pacientes sem sinais, sem sintomas, e que estão fazendo o exame de rastreio e identifica essas microcalcificações que não são identificáveis no autoexame. Isso é uma detecção precoce, isso é uma forma de melhorar a chance de cura, mesmo com o diagnóstico de câncer. E a prevenção vem antes disso, né? Antes mesmo da gente diagnosticar precocemente, é melhorar a qualidade de vida no quesito alimentação, na redução da ingesta de bebidas alcoólicas, na prática de atividades físicas. Então, tudo isso é de extrema importância na prevenção. Uso de anticoncepcionais por tempo menor, a terapia de reposição hormonal usada quando muito bem indicada e não de forma indiscriminada. Então, tudo isso pode nos ajudar, sim, na prevenção. E não só agir de forma preventiva, mas também a importância desse mês, que é o Outubro Rosa, no rastreamento, né? Então, que o Ministério da Saúde preconiza não só as medidas de prevenção, como as medidas de detecção precoce. E aí entra a importância da mamografia nesse mês. Muito obrigada, espero que a gente tenha tirado as dúvidas de vocês. Agradeço demais pela presença e tempo de vocês aqui. E prevenir é a melhor solução. Os doutores estão à disposição, qualquer dúvida que venha a surgir. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada.